Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Com muita alegria que estamos aqui para mais um Debate na Rio, programa que é jornalismo espírita interativo no ar. Você tem vários canais de participação, pode ligar, ainda existe telefone, ainda temos telefone. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Quem vai atender você é a dona Sheilinha e a dona Zita. Você pode também enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, telefone 984867633, 984867633. Mas não se esqueça de se identificar colocando o seu nome, o seu bairro e o seu telefone. Você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. Então você pode ver a gente pelo site também e pelo Facebook, né? O Facebook, eu disseram que eu estou até fascinado pelo Facebook, né? Já querem fazer desobsessão comigo, mas eu tenho que dar uma notícia para vocês aí do Facebook. Uma notícia, em primeiro lugar, um grande agradecimento. Nós batemos o recorde na semana passada, impensável. Eu estava pensando em nós termos 100 compartilhamentos, nós tivemos 300 compartilhamentos. Então nós agradecemos muito mesmo a todos vocês que nos ajudaram. O programa chegou em vários lugares do Brasil e do mundo. Então vamos ver se a gente consegue manter o ritmo hoje. Acho difícil, mas vamos tentar. Eu sou o Eduardo Araújo, eu vou estar na companhia aqui do Paulo Guedes. Paulo vai me ajudar aqui a monitorar o Facebook, então vocês podem mandar a mensagem que a gente vai tentando passar para vocês. O Aloysio Guigino e a Maria de Fátima Miranda, que está vindo substituir o nosso Nelson Tavares. O helicóptero dele deu defeito e ele não conseguiu chegar a tempo. Então, Nelson está aí ouvindo a gente. Miranda vai estar aqui com certeza substituindo muito bem o Nelson. Ainda bem que foi só um defeito, né? Foi só um defeito no helicóptero dele. E na técnica está o nosso Luiz Carlos, e junto dele, auxiliando, Paulo de Tarso. Prezado ouvinte, o nosso tema hoje é um tema muito, muito atual. É um tema que a gente vai tratar da violência. Cada vez mais nós estamos nos assustando com tanta violência. Nós estamos aí, o Brasil está vivendo uma grave crise em relação aos presídios. Existe uma preocupação em todo o país de uma explosão de violência dentro dos presídios. Temos visto cenas bárbaras, né, de pessoas decapitando, coisas que a gente vê do Estado Islâmico, nós estamos vivendo aqui. A violência na rua, assaltos, e isso gera todo um pânico na sociedade, em todos nós. Tem pessoas que já não conseguem nem sair de casa, tamanho medo que se tem, e até mesmo dentro de casa. Tivemos aí esse final de semana, a morte de uma menininha de 2 anos, né? Eu fiquei extremamente chocado, tenho um filho de 3 anos, mas como espíritas nós sabemos, né, a famosa bala perdida que atingiu essa menina não existe. Infelizmente, devido à violência que nós vivemos, isso pode acontecer, mas o acaso não existe. Se essa menina passou por essa situação, a sua família está passando por isso, com certeza tem uma razão que não está nesta vida, está em outras vidas. Cabe a nós orar pela família, que eles tenham força e coragem para seguirem suas vidas. A gente se baseou para o programa de hoje numa matéria que foi veiculada no Fantástico, não de Fantástico de ontem da Rede Globo, mas de domingo passado, retrasado. O título da matéria foi a seguinte: confira como as palavras de um professor fizeram um jovem desistir de matar. Por que nós escolhemos essa matéria? Existe dentro do próprio movimento espírita uma defesa muito grande de pessoas espíritas que defendem a pena de morte, que defendem a redução da maioridade penal, que são temas extremamente polêmicos, sobretudo a pena de morte, que a doutrina espírita é claramente contra, como uma solução para nós resolvermos o problema da violência. Será que essa é a solução? Então vamos ver a matéria primeiro, que foi veiculada no Fantástico de domingo retrasado, e depois a gente vai passar para os debatedores para que eles possam responder aqui a pergunta da produção do programa. Então, em apenas 5 minutos, um homem transformou o maior arruaceiro de São Luís, né, lá no Maranhão, em um ídolo dos jovens de periferia da capital maranhense. Então, ele era o maior arruaceiro lá de São Luís. Então,
A gente vê que já era uma pessoa com uma perspectiva bastante complicada. Continua a matéria aqui. Quanto tempo é preciso para convencer uma pessoa a desistir de cometer um assassinato? Um professor de São Luís, no Maranhão, precisou de apenas 5 minutos. Esse homem transformou o maior arruaceiro da capital maranhense em um ídolo dos jovens da periferia. Há 25 anos, Alcino era o valentão do bairro. Tipo assim o Paulo Guedes, ó. O valentão do bairro, né? Depois tu conta aí pra gente a tua história. Revoltado quando sua família não tinha nem o que comer. Aí você vê a questão da pobreza, né? A questão da miséria, quanto tem interferência em tudo que a gente vive também. Ele era o líder de uma gangue de pichadores na periferia de São Luís. Um dia, ele saiu para um acerto de contas com um rival, disposto a matar, quando encontrou o professor de futebol, Roberto da Costa, que dava aulas de graça para os meninos do bairro, que fez uma pergunta inusitada para Alcino. Já pensou se você reunisse esses meninos e começasse a praticar o bem? O que você acha de nos encontrarmos de vez em quando para conversarmos e trocarmos umas ideias? E a vontade de matar o desafeto foi aos poucos se esvaziando de sentido. Aquela conversa foi me transformando para um lugar de paz, onde aquele ódio foi saindo e indo embora, principalmente quando o professor Roberto demonstrou respeito e amor por mim. Olha essa frase aí, ó, podem sublinhar. Você que está aí nos ouvindo, você que está nos vendo aí pelo site, pelo Facebook, ó, sublinha essa frase. Olha a frase do Alcino. Principalmente quando o professor Roberto demonstrou respeito e amor por mim. Me tratou como poucos ou ninguém tinha me tratado. Desabafa Alcino. E aí a gente vê, eu vi cenas, aquele ônibus 474, lá em Copacabana, cheio de jovens quebrando tudo, assaltando, e as pessoas gritavam da janela, mata, tem que matar, tem que matar. Será que é a solução? Vamos lá. Algo mudou quando Alcino jogou fora o revólver e foi para casa pensar no que havia acabado de ouvir. Acredito que dentro de nós existe tanto o bem como o mal. Vai sobressair o que nós alimentarmos mais. Aos poucos, Alcino foi se dando conta de que o poder dos argumentos e a força da retórica poderiam fazer com os outros o que fizeram com ele. Só que ao invés da conversa ao pé do ouvido, escolheu o verso, a rima e o ritmo. Que existe agora é o MC Alcino, o rei do funk, que possui agora uma grande ambição, tocar os jovens da periferia. A equipe do Fantástico preparou um reencontro entre o MC Alcino e o professor Roberto, que já havia esquecido da conversa e não sabia que tinha sido responsável pela mudança da vida de Alcino. O Alcino foi o cara que mais me deu trabalho, mas hoje é o que mais me ajuda. Quem serve de referência para os jovens da periferia daqui de São Luís, revela emocionado o professor Roberto Costa. Nós trouxemos esse tema, prezado ouvinte, para nos mostrar que é possível superar a violência sem ser pela violência. Então, nós pedimos a você que nos ajude com mais esse tema de hoje, compartilhando o nosso vídeo. Não sei se a gente vai conseguir alcançar aquela marca inédita de segunda-feira passada, né? 300 compartilhamentos. Mas temos a esperança de alcançar cada vez mais pessoas. Muita gente colocou no Facebook agradecendo pela oportunidade do programa. E nós temos a certeza que muita gente que nem sequer tinha ouvido falar em espiritismo, que está tendo contato com os vídeos da rádio, estão começando a se interessar pela doutrina que prega o amor e prega a paz. Então nos ajude curtindo e compartilhando. E eu vou passar agora aqui a palavra para o Paulo Guedes, para ele responder a pergunta da produção do programa. Qual a melhor solução para resolver o problema da violência? Então, a pergunta de $1 milhão. Será que a doutrina espírita tem a resposta? A doutrina espírita tem resposta para tudo, né? O problema é nós aceitarmos as respostas e colocá-las em prática, né? Jesus teve resposta para tudo. Só que a gente ainda não coloca em prática tudo isso que Jesus nos ensinou, né?
Como mudar isso tudo, né? Como transformar a humanidade, né? Eu, particularmente, eu acho que o caminho é o caminho da educação. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a educação, né? Sobre essa pedagogia de Jesus, né? Porque é o educador por excelência, né? Tudo que Jesus nos fez, tudo que nos trouxe foi nada mais, nada menos de que educar. Ele fez com a gente foi educar. Ainda somos alunos repetentes, ainda somos teimosos, faltamos às aulas, né, fugimos da escola, mas o ensino está ali. Né? A gente tem um caminho amplo na educação para a gente mudar isso. Porque como é que a gente diminui a violência? Só através da educação. A gente tem que fazer com que, principalmente os nossos jovens, né, que estão aí, essa nova geração que está aí, através da educação, consiga fazer escolhas. Ontem, lá na instituição que eu faço parte, a gente estava fazendo a rematrícula do pessoal da evangelização, né? Chamando todos os pais, mostrando qual é a nossa proposta desse ano. E teve uma jovenzinha nossa que é trabalhadora, e ela deu um depoimento lá que foi muito interessante. Ela falando, né, eu não sou um jovem que gosta de ir para balada, não gosto nada disso. Mas os amigos ficam sempre me chamando, aí um dia eu fui para ver o que era. Chegou lá, me ofereceram bebida e droga. Ela falou assim, mas como eu tinha já alicerçado em mim, através dos ensinamentos da doutrina, que isso não era o caminho, eu disse não. A base é essa, porque o jovem ele não tem que receber a proposta sem ter primeiro consolidado dentro dele o que ele quer. E os nossos jovens estão recebendo essas propostas. Tenho certeza, né? Você que está aí nos vendo e ouvindo que o seu filho vai receber. Todos. Eu recebi, todos nós aqui, em algum momento nós recebemos uma proposta para o caminho das drogas e da violência. Foi o que a Rafinha lá falou, né? Ela recebeu, só que ela já tinha consolidado dentro dela o que ela queria da vida. E ela ela dando depoimento da importância da doutrina espírita na vida dela, que criou esse alicerce para que ela pudesse dizer não. Será que se ela não tivesse recebido toda essa orientação, ela resistiria aos amigos falando, vai, experimenta? Será que ela teria força para dizer não? Ela teve porque a educação falou na frente, né? Chegou primeiro do que a proposta negativa. E é isso que a gente tem que fazer. Qual é o grande legado que a doutrina tem que deixar aí para todo mundo? A educação das almas. É oferecer para o jovem, para o homem, para todos, enfim, uma proposta transformatória. A hora que a gente conseguir fazer isso e a humanidade absorver esses ensinamentos, estaremos num mundo regenerado. Temos muito para fazer, mas o caminho é esse, não tem outro. Já vamos começar a agradecer aqui a participação pelo WhatsApp do Jorge Luiz da Pavuna, a Sueli da Vila da Penha, Carmen da Tijuca, Amanda de Niterói, a Marise Pereira de São Gonçalo, muito obrigado, Ana Lúcia de Curicica, a Odete também que está mandando aqui uns coraçãozinhos pra gente, a Odete que ela não colocou o bairro aqui não, ela colocou o Grupo Espírita dos Humildes, deve ser isso que eu entendi aqui, aluna da Casa de Petrópolis, né, e aprendendo que só o amor constrói. E aqui no Facebook também, muita gente já participando, o Danilo Soares, isso que eu ia falar, né, ele está dizendo aqui que a melhor solução para resolver o problema da violência é a educação, saúde, emprego, moradia, isso é o que o governo deveria fazer. Com certeza, meu amigo, o caminho é esse. Mais alguém aí, Paulo Guedes, que você tinha visto? Uma pessoa que escreveu uma coisa aqui que eu achei bem interessante, quer ver? Cadê? Tem aqui a Leila Alves também. A Leila colocou pelo Facebook, claro que a doutrina espírita tem resposta para todos os problemas, todavia temos que nos esforçar para seguir Jesus. Também tem a Carmen Lúcia, que está sempre acompanhando a gente com muito carinho. Obrigado, Carmen. Achei aqui a Cris Guerren, né? Acho que é Guerren, não sei se a pronúncia do sobrenome dela Eu também tenho dificuldade de falar sobre o nome dela. Estou evitando sair com os meus filhos, pois tenho medo da violência. E quando saímos, eu faço sempre uma oração de proteção e quando retornamos ao lar, sempre agradeço. Estar conectado com as esferas superiores para a gente tentar passar por isso com mais facilidade. Tá aqui a Georgette Valadares também assistindo a gente, um grande abraço para ela. Luiz Carlos, pela foto aqui me lembra uma pessoa, Luiz Carlos, eu acho que é o operador da rádio, está aqui de frente para mim. É o Danilo Soares também, que eu já falei, a Patrícia Coledete também está sempre do nosso lado, Adriana Cavalcante, Márcio Oliveira, Edilane Cândido, enfim, é muita gente aqui. Agora vamos ouvir quem? Ele, Aloísio Guigino, seja muito bem-vindo.
para responder à pergunta da produção do programa. Qual a melhor solução para resolver o problema da violência? Meus amigos, uma boa tarde para todos. Nós todos vivenciamos hoje em dia essa problemática na qual nós estamos inseridos, né? Foi já relatado aqui que muita gente deixa de sair de casa, deixa de fazer as coisas com esse receio. Mas a pergunta que nós fazemos, e nós tentamos responder a sua pergunta, Eduardo, com uma pergunta, certo? O que nós estamos fazendo para melhorarmos esta situação? Nós não vamos ter uma varinha de condão para resolvermos de um momento para outro toda essa situação, mas nós entendemos que é através da participação não apenas de governo, mas de cada um e de todos nós, que nós devemos buscar, pela nossa participação, os caminhos para que nós possamos melhorar isso. Nós temos hoje em dia inserido e uma coisa que é institucional na nossa sociedade, que é a violência em todos os seus segmentos, certo? Hoje em dia nos fala muito alto, certo, essa questão da violência nos presídios, que nós estamos acompanhando com um horror, certo? Porque nós vemos a barbárie, certo, que isso representa. Mas nós nos perguntamos também o seguinte: nós não nos acomodamos durante muito tempo com esta situação que existe, certo, nos presídios e que são submetidos àqueles que infringiram de alguma forma a lei. Nossas leis, elas procuram coibir, certo, a maldade ou o mal, certo? Mas não procuram fazer aquilo que é o mais importante de tudo, que é a ressocialização, a recuperação daquele infrator. Então nós nos acomodamos, nós colocamos grades nos nossos condomínios para nos separarmos daqueles que podem nos trazer alguma coisa de negativa. Nós nos escondemos para que não sejamos alcançados por esses que ainda praticam a maldade, mas nós não fazemos coisa alguma para que nós possamos contribuir para melhorar ou superar essa realidade em que nós estamos vivendo. Nós vemos dentro dessa página que serviu de base para a nossa conversa da tarde de hoje, nós vimos que como, por vezes, até uma palavra, certo? 5 minutos de conversa fazem que ocorra a transformação de alguém. Todos nós trazemos, conforme foi lembrado aqui, dentro de cada um de nós, o bem e o mal. Todos nós trazemos essas duas potências conosco. Qual das duas vai prevalecer? Aquela que nós alimentarmos mais, aquela que nós formos dar mais atenção. Então nós devemos promover sempre o bem, promover sempre a atenção, promover sempre a solidariedade, promover sempre o respeito, certo, ao indivíduo que ainda está numa situação de negativa e onde prevalecem ainda essas atitudes negativas. Nós não podemos isolá-los, porque isto não fará com que a coisa se resolva. Pelo contrário, irá incrementar e cada vez mais enraizar e crescer entre nós estas situações de violência. Então, qual é a melhor solução para que nós possamos contribuir para nós superarmos esta fase em que vive a sociedade? Não é nós aplicarmos leis cada vez mais severas. As leis existem, devem existir. Nós encontramos isso no Livro dos Espíritos, quando fala da lei do progresso. Elas devem existir porque elas orientam o homem dentro das suas atividades. Elas coíbem, certo, que muitas vezes nós pratiquemos o mal com receio das punições que venham a ocorrer. E com isso nós nos habituamos a praticar o bem. Então essa é a melhor solução, é nós seguirmos os ensinamentos que nos foi dado por Cristo. Amai-vos uns aos outros. E esse amor
de uns pelos outros se reflete na nossa atitude diante do mal, como fez esse professor quando, com uma conversa, muda a orientação que aquele companheiro dava à sua existência. Vamos participar, vamos buscar aquilo que nós podemos fazer para que nós também possamos dar a nossa contribuição nessa transformação de alguns de nós, não de todos, muito bem, mas de alguns de nós, para que encontremos o caminho do bem, o caminho do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Falou bonito. Ó, eu tinha pedido antes do programa para o André Monteiro, que é o nosso debatedor aqui também, que ele falou que ia fazer uma pergunta bem difícil. Falei, ó, encaminha para o Aloysio. E ele encaminhou, tá aqui, ó. Amigo Aloysio, boa tarde. Esta atitude não mostra que o mundo está melhor, apesar do apocalipse que se propaga? Tem apocalipse aí? Como é que é essa história? Você tem 30 segundos para responder, André Monteiro. Em primeiro lugar, eu agradeço, fico muito feliz pelo amigo Aloysio. O amigo Aloysio também, isso é muito importante. E em segundo lugar, essa atitude que nós vimos aqui, ela realmente mostra caminhos, certo? Agora, os caminhos existem, nós temos que caminhar. É isso aí. Nós estamos chegando aí já no final do primeiro bloco do programa. Vamos continuar aqui agradecendo a Maria Clarice. Daqui a pouquinho a Maria de Fátima Miranda fala. Maria Clarice de Petrópolis, que ainda não fez o Facebook. Maria Clarice, tudo isso que ia fazer, hein? Uma companheira. Maria de Fátima Miranda é uma vergonha aqui, ó, debatedora, não fez o Facebook ainda para nos ajudar a compartilhar. Então, ó, vamos cobrar da Maria de Fátima Miranda o Facebook dela também. A Jaqueline Amorim de Nova Iguaçu, agradecer a ela. Diz que toda vez que saio com a minha família faço orações pedindo proteção. Com certeza. O Aloysio estava falando, eu sou muito medroso, né? E se eu pudesse eu comprava até um caveirão para poder andar no Rio de Janeiro. Porque cada um que para de moto do meu lado já fica impresso. Jesus tem misericórdia. Mas a gente tem que confiar, prezado ouvinte. É um exercício, né, de confiança, de fé. Saber que nada vai nos acontecer que não deva acontecer. Eu já fui assaltado com um fuzil, parecia cena de filme. Me passaram, abrir o fuzil, eu falei, pronto, agora já era. Mas na hora tu nem pensa. Mas assim, a gente teve uma atitude legal, não vou dizer que foi de coração, mas foi pelo menos com a razão. Nós chegamos em casa, eu e minha esposa, e nós sentamos para primeiro fazer uma oração e agradecer pela nossa vida, que foi preservada e nada aconteceu. E nós, pelo raciocínio, pedimos também pelos nossos irmãos que tinham feito aquilo. Mas, Eduardo, seguindo aí aquilo que nos ensina o Dr. Jorge Andréia, certo? Nós ainda temos que ralar muito, nós não temos merecimento para desencarnar. Então, continue no seu caminho, porque você vai passar por sustos, sobressaltos, mas vamos continuar. Não tem aquela página do Evangelho? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Era Eduardo, deixaram vivo. Luiz Carlos já botou a musiquinha ameaçadora. O Luiz Carlos que também não achou o celular dele, o iPhone perdido. Então, continuamos a campanha aqui de doação ao novo smartphone. Você já compartilhou? Já compartilhou. Ele já compartilhou também. Então, vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Trazendo mensagens de luz, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 Operadora 21
33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Bárbara Brito. E a partir de 6 de fevereiro temos um encontro marcado aqui na emissora da Fraternidade. Vamos falar da arte à luz da doutrina espírita. Teatro, cinema, dança, artes plásticas, poesia, literatura e música. Teremos vários quadros e você pode divulgar seu trabalho enviando seu material para falandodiarte@radioriodejaneiro.am.br. O programa Falando de Arte irá ao ar todas as segundas-feiras, às 14h, ao vivo, a partir de 6 de fevereiro. Falando de Arte, a arte espírita em destaque. Aqui. Rádio Rio de Janeiro. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Iluminando a humanidade através das vozes espirituais. Desde 1857, o Livro dos Espíritos abre as portas da morte para a imortalidade da alma. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, divulgando o Espiritismo sempre com Allan Kardec, comemora os 160 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, na construção de um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentações dias 4 e 5 de fevereiro, sábado e domingo às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31, Tijuca. Informações 3088-6519, 3088-6519. O Céu e o Inferno. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Prezado ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio. Jornalismo espírita interativo no ar. Você pode continuar ligando, participando. 3386-6400 é o telefone. 3386-6400 ou mensagem pelo WhatsApp 984867633. 984867633. Também pela internet, estamos ao vivo pela internet em www.radioriodejaneiro.am.br e também, claro, pelo Facebook. Você pode aqui ver e nos ouvir. Agradecer, tem muita gente já assistindo, compartilhando. Estamos aí quase chegando lá já na metade do programa e já estamos muito bem, né? Tem 70 pessoas aqui nos assistindo, acho que estamos chegando aos 100 compartilhamentos. Vamos continuar caminhando. Até o Aloysio está compartilhando. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, falou o seguinte, que ela pediu ao marido dela, o Ávila, para entrar no Facebook e divulgar com os amigos dele. Ele disse que ia fazer para ela. Então, Ávila, por favor, vamos fazer o Facebook da Maria Clarice. E a Maria de Fátima Miranda também, vamos fazer o dela também. Nós estamos tratando de um tema hoje fundamental, a questão da violência e qual a solução para a violência.
trouxemos aí a matéria do Fantástico, domingo retrasado, mostrando que as palavras de um professor fizeram um jovem desistir de matar. E esse jovem diz o seguinte: e a vontade de matar o desafeto foi aos poucos se esvaziando. Aquela conversa foi me transformando para um lugar de paz, onde aquele ódio foi saindo e indo embora. Principalmente quando o professor Roberto demonstrou respeito e amor por mim. Ele me tratou como poucos ou ninguém tinha me tratado. Eu me recordo de uma história que a gente já contou aqui, talvez muitos de vocês conheçam, que é a do jovem Roberto Carlos Ramos. Vou ser bem breve porque tem muita participação, mas é importante. Ele era um jovem da FEBEM de Belo Horizonte, ele tinha mais de 130 fugas da FEBEM de Belo Horizonte, e a ficha dele na FEBEM, que era uma instituição criada para recuperar e ressocializar jovens, estava assim, irrecuperável. E aí uma pedagoga francesa, vindo ao Brasil, tomou conhecimento da história desse menino e ficou indignada. Como é que uma instituição que está aqui para recuperar diz que ele é irrecuperável? Ela pede, e o governo brasileiro concede a adoção desse jovem, ela leva ele com ela para a França. Esse jovem hoje é um pedagogo e ele, por sua vez, ele também trabalha com crianças tidas como irrecuperáveis. Então, gente, eu sei que é difícil acreditar, ainda mais quando nós somos as vítimas da violência. Mas se nós tivéssemos um pouco mais de amor, como esse professor aqui teve, muitos desses jovens, eles são muito revoltados, eles carregam uma revolta muito grande, porque muitos não receberam amor, a começar pelos seus próprios pais. E aí, Miranda, que você está me olhando, aí eu sinto que você está com uma inspiração. Você já começa para responder, que já tem ouvinte aqui falando que nós não somos cavalheiros, né? Deixamos a Miranda por último. Então, Maria de Fátima Miranda, como, né, resolver, qual a melhor solução para resolver o problema da violência? Eduardo, seja bem-vinda. O Aloysio de novo. São as que marcam mais. É por isso que nós deixamos a Miranda para o final. Então tá bom. O Aloysio é um homem inteligente, então vamos lá. Olha só, a humanidade terrena, há 3.000 e alguns anos, Jesus permitiu que chegasse à Terra o primeiro Código Civil, né, de grande porte, nos convidando à socialização. E o decálogo foi devidamente esquecido por todos nós. Depois ele vem e nos traz a lei de amor, né? Porque educar dá trabalho. Às vezes, o retardamento dessa educação é porque nós não queremos nos educar. Então, sem nos educar, não teremos tempo para dedicar ao outro. E depois envia o Consolador prometido, tentando ressocializar a humanidade terrena. E nós estávamos refletindo, enquanto a Aloysio falava, justamente na pergunta 796 do Livro dos Espíritos, que fala da atualidade, da atual sociedade e da severidade das leis penais, né? No final da resposta, os Espíritos dizem: só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Agora, o caso desse professor, para mim, não foi tão estranho. Eu conheci uma professora no interior do Brasil que ela fazia exatamente isso. Hoje nós temos a televisão, a internet, a mídia aí que divulga, e isso é muito benéfico, porque vai nos convidando. A ideia de um no bem multiplica, não é? Mas aquela professorinha, ela pegava justamente as crianças de alta periculosidade porque faltava atenção, carinho, condições dignas sociais dentro de casa. E na hora que o bicho estava pegando na escola, a diretora fazia o quê? Chamava a professora e levava para a turma dela. Mas ela já começava assim, chamava a criança, sentava no colo, meu filho, e vamos conversar. Porque esse processo de educar é doloroso. É doloroso para quem se dedica também. Esse professor, ele conseguiu em 5 minutos dar a resposta do amor, mas ele já fazia um trabalho de base. Ele dava aulas de graça para os meninos do bairro. Então era alguém que tinha uma ascendência moral. Ele dava exemplos dentro da comunidade. Então aquele rapaz, para conseguir parar e ouvi-lo, foi a primeira vitória, mas a base estava no tempo dedicado dentro da comunidade. E depois, então, fazê-lo raciocinar. Quando ele diz: já pensou se você reunisse esses meninos e começasse a praticar o bem? Então, potencializou ele. Ou melhor, educar é facilitar ao outro exteriorizar a potencialidade divina que é. Na hora que ele chamou esse rapaz e falou para ele que ele também podia fazer algo diferente, ele colocou a dignidade da autoestima nele, né? E por aí vai. Mas estávamos nos lembrando daquela música Ao Mestre com Carinho.
porque ela está vinculada ao filme que mostra o trabalho de um professor numa escola americana em que ninguém dava nada por aquela turma. E ele conseguiu provar a cada um daqueles alunos que eles tinham recursos e que eles tinham condições de fazer diferente. Olha, estamos aqui com a participação do Luiz, dele é do governador. Luiz hoje não me deu bronca ainda não, hein, Luiz? Obrigado. Ele hoje pegou leve comigo. Mas ele pegou forte aqui. Ele falou, ó, a morte aparece constantemente como a forma mais grave de punição que pode ser administrada aos transgressores. Isto consta em Gênesis e Êxodo, na Bíblia. E aí, Paulo Guedes, isso é contigo, hein? Portanto, a pena capital era uma retribuição e não simplesmente uma correção. Servia para eliminar o mal e advertir a nação. Na atual situação da revolução digital, julgo oportuno dizer que a pena de morte seria uma advertência a essa onda de irresponsabilidade e omissão. E aí, Luiz, a gente lê o seguinte, na questão 796 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer, ele pergunta, né, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, quer dizer, será que é necessário ter lei severa? Como a pena de morte é uma lei extremamente severa. Resposta dos espíritos. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Então, até aí, eles concordam. Porém, né, eles continuam. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Nós que somos espíritas sabemos que a morte não existe. Se você mata aquele que está praticando o mal, ele vai continuar no mundo espiritual, intuindo, influenciando a outros fazerem a mesma coisa. Então, matar não é a solução. Então, mas de qualquer forma, obrigado, Luiz, ele é do governador, pelo telefone aí ligou. A Lúcia da Tijuca, a Cleusa também da Tijuca. Estava dizendo aqui que quer parabenizar o Aloísio Guigino com o que ele disse sobre a educação. Começar em casa, concordo com ele totalmente. A Aloísio Guigino sabe o que fala, né? Esse cara é bom. Às vezes eu acerto. Às vezes ele acerta, né? Então tá bom. Paulo Guedes, mais algum destaque aí do pessoal do Facebook? Tá chegando um monte de coração pelo Facebook aí. Deve ser coisa do Djalma. Ricardo Antônio Baltazar, ele fala uma coisa aqui que a gente tem que refletir. Infelizmente, a violência nasce dentro dos lares ou são levadas para dentro delas pela mídia. Os pais precisam assumir a responsabilidade de educadores. A gente está permitindo aí que os programas, que várias coisas entrem nos nossos lares e eduquem, entre aspas, os nossos filhos, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? É assumir essa responsabilidade aqui que ele fala de educador, né? É tarefa dos pais, não tem como se delegar para outros. Né? Olha que responsabilidade. A Wanda Jaques lá no Facebook, um abraço, Wanda, ela está dizendo assim, boa tarde, amo vocês são o meu sustento. O planeta Terra é um grande paraíso. Ela tá cheia de amor para dar aqui a Wanda. Muito obrigado, hein, Wanda? Ao pessoal lá da União Espírita Carlos Chagas, nossos amigos lá do centro, a Rosângela, muito obrigado aí por estar vendo a gente, Rosângela. Tem a Marlene que sempre acompanha, a Shirley, deve ter mais gente aqui, mas eu não consigo acompanhar. Minha mãe que está assistindo, a minha tia Jacira, a família toda, né? Todo mundo apoiando. Muito obrigado. Tem aqui também a participação pelo WhatsApp. Tem o fã-clube da Miranda, lá do Ceará. É o Maurício de Fortaleza. Que... Sem dúvida... Eles têm Facebook, viu? Eles têm Facebook, mas tá aqui. Eu não sei se o Maurício tem. Ele disse que tem um fã-clube da Miranda lá. Obrigado aí, Maurício. Um abraço. Passa tudo para Jesus, Maurício. Tem aqui também o José Costa, de Jardim Primavera. Muito obrigado pela sua participação. A Lucimar Nunes de Piedade. Tá difícil falar nome de todo mundo. Eu tô tentando aqui. A Silvina também agradecer. Silvina Leal Miata de Cascadura. Glória Regina de Petrópolis. A gente tem uma audiência grande em Petrópolis, hein? Enfim, mais alguma coisa aí, ô Paulo Guedes, que eu não consigo acompanhar isso tudo. Tem aqui, Alexandre Serren, sei lá, aqui. Mas não se esqueça que tem jovens ou adultos que, por mais que tentamos ajudar, eles preferem a vida do crime e degradação. E aí, Aloísio Guigino? Não é o momento ainda, né? Todos nós estamos aqui nessa escola, porque o nosso planeta é uma grande escola para onde nós viemos para aprender. Mas da mesma forma como nós, dentro do nosso ensino nas escolas físicas, né, que nós temos aqui,
Nós temos aqueles que, apesar de frequentarem uma determinada série, não aprendem e não são promovidos para uma série mais alta. Existe também, dentre a nossa educação espiritual, a nossa absorção desses princípios morais que nós temos oportunidade de conhecer e até de vivenciar. Tem aqueles que ainda não estão no momento, ou aqueles que não adotam aquilo que lhes chega como caminho a percorrer. Nós falamos há pouco que os caminhos sempre nos são mostrados, mas não adianta nós identificarmos os caminhos se nós não os percorremos. Então nós temos que insistir, nós temos que, pelo exemplo, cada vez mais ampliar esta percepção daquilo que nós devemos fazer, para que isto seja cada vez mais forte na maioria das pessoas que queiram, que entendam, em primeiro lugar, e que queiram seguir os caminhos do bem, do amor ao próximo, daquilo para o que nós aqui estamos. Alguns conseguem, outros ainda não conseguem, mas vão conseguir mais adiante. E é nosso dever insistirmos nesse bom exemplo e em mostrarmos, através de nossas atitudes, aquilo que deve ser adotado por todos nós, porque nós fazemos. Então, agradecer também aqui a minha esposa, Úrsula de Oliveira Neves. Olha só que mancada que eu dei. Ela tá aqui, agora que eu olhei aqui, eu vi que ela tá a fotinho dela aqui. Ela que me ajudou com o resumo do texto, que ficou muito bom. Então, obrigado aí a Úrsula. Mas quem aqui, ó, tem um tal de Aloysio Guigino também que está aqui dizendo vamos compartilhar. A Daniele lá da União Espírita Carlos Chagas, o Robson, Andréa Gonçalves, Wanda Jaques, Tereza Vieira. E agora uma pergunta aqui que vai para Miranda, pergunta difícil para Miranda. Tudo bem, ó, o Carlos lá de Irajá. Será que você vai ajudar um criminoso e depois esse mesmo criminoso não vai ser aquele que vai te matar, que vai assaltar seu filho? E aí, vale a pena ajudar um criminoso? Partimos do princípio que o acaso não existe. Estudamos Kardec, não é? Jesus, ele veio nos dar o exemplo. Ele só aceitou o título de mestre porque justamente o mestre é aquele que chega junto do aluno, valoriza a potencialidade e auxilia ele a vencer as dificuldades. É verdade que nós não vamos cometer imprudência de sairmos por aí recolhendo criaturas em desajuste moral, espiritual, emocional, psicológico e levar para dentro da nossa casa conviver com os nossos filhos. Seria abrir a porta do redil para que o lobo entrasse. E Jesus não nos deu esse exemplo. Não é? Nós não vamos encontrar nenhum momento onde Jesus ele deixa as ovelhas dele expostas ao lobo. Mas ele ensina as ovelhas como respeitarem a si mesmos e vencer cada um o lobo que existe em si. Não é? Não podemos esquecer que em torno de um redil, o lobo é a ovelha que se desviou. Então, nós não podemos levá-lo para dentro da nossa casa. Mas mesmo assim temos recurso de respeitá-lo. Na hora que nós vamos exercer a nossa cidadania com o voto, nós temos que remeditar tudo isso. Porque é verdade que os pais, é dever dos pais começar o processo educativo. Mas quais são os pais que hoje em dia compõem a nossa sociedade? Eles não foram educados. Eles não compartilham valores de dignidade. Então temos que orar e raciocinar juntos as alternativas mais ajustadas para que possamos viver em equilíbrio. Não é? E aquele que hoje nós estendemos a mão e de alguma forma ele se volta contra nós, ele está expressando o desequilíbrio dele. Olha, os pais eles têm o dever de educar, então nós vamos encontrar famílias ajustadas com essa dedicação. Mas existem aqueles filhos que são espíritos, como a Aloysio colocou muito bem, atrasados nesse aprendizado moral, retardatários. Então, mesmo com todas as orientações da família, dos pais e os bons exemplos, tem aquele que segue um caminho diferente. Quando nós vamos estudar o capítulo Honrai Pai e Mãe, nós vamos saber desses espíritos que são colocados em determinadas famílias para serem envolvidos por aqueles valores nobres e, aos poucos, irem se melhorando. Se a resposta não é nessa encarnação, pode ser na outra. A semeadura, nós temos que cooperar com Jesus, mas a colheita não nos pertence.
E não vamos nos esquecer que aqueles pais que se dedicam e mesmo assim os filhos se desviam, quando desencarnam, eles estão pacificados pelo dever cumprido. Então, enquanto criaturas que compomos uma sociedade, somos potencialmente educadores. E temos a nossa responsabilidade. Agora, não podemos esquecer que educar alguém é, em primeiro lugar, educar-se. Não é? Nós falamos, mas não damos exemplos. Então, geramos uma contradição entre o pensar, o falar e o fazer. Tudo isso, o objetivo de um programa como esse é nos convidar a pensar. Aí o pessoal se assusta, mas eu digo, quanto tempo mais temos no corpo físico? Vamos meditar sobre isso. Por falar em meditar, olha essa participação aqui da Ana Paula Rocha pelo Facebook. Um grande abraço para o Aloísio, o mestre do saber, do Lar de Teresa. Então, o Aloísio é o mestre do saber. Agora eu me senti até emocionado com isso. E eu me senti preocupado. O meu primo Reginaldo Filho também está assistindo. A família em peso, né? Está assistindo. Muito obrigado aí. A Tatiana Guedes, a Tereza Vieira. Paulo Guedes, o que você separou aí para você mesmo responder? Tá. Lilis R. Machado. Acho ótimo que essas histórias tenham repercussão, mas não sejam tolos a ponto de achar que o amor salvaria todos. A maioria não quer mudar. Eles querem delinquir, querem matar, causar sofrimento. Escola pública, mesmo sendo ruim, está aí para quem quiser. Existe o livre-arbítrio. Eu queria contar uma história rapidinho, né? Eu trabalhei com 17 menores no momento, na empresa onde eu trabalhei minha vida inteira, trabalhei 37 anos, que eram menores de comunidades, que tinham oportunidade de trabalhar dos 15 aos 17 anos, beirando os 18, para poderem conhecer no mercado de trabalho e tudo. E dentre esses 17 eu tinha 2 que estavam envolvidos na criminalidade. Um era o braço direito do chefe do tráfico, que era o irmão dele, e o outro fazia assaltos. E eu passei, depois que eu descobri a situação dos dois, muito tempo conversando, tentando mostrar para eles a realidade, né, que eles deveriam sair dessa vida. Uma semana antes de um deles sair, o irmão dele foi baleado pela polícia, tomou um tiro na barriga, foi preso, não morreu. E eu aproveitei aquele instante e falei com ele, o próximo é você. É isso que você quer para sua vida? Essas são as escolhas? Você vai assumir agora o lugar do seu irmão, você vai ficar perseguido pela polícia e com outros bandidos querendo o teu lugar. É isso que você quer? E ele ficou pensativo, naquela semana ele se desligou e foi embora. O outro, eu conversei várias vezes com ele também sobre a questão dele viver na criminalidade. Saiu, um mês depois, saiu no jornal que ele tinha tomado um tiro na cabeça assaltando um ônibus. Passado-se 1 ano e meio, 2 anos, eu estou na rua onde é que eu trabalhava, voltando do almoço, e eu escuto um jovem gritando meu nome, quando eu olho, um vestido de fuzileiro. Chegou perto de mim e falou assim, eu meditei muito sobre aquilo que você me falou e saí daquela vida. Hoje sou fuzileiro naval, saí da onde que eu morava, estou formando família, estou vivendo uma outra vida. A escolha sempre existe, né? Um não quis e o outro quis. Isso a gente não pode duvidar. Tem um exemplo aqui que você está falando disso, você contou esse caso, aqui pelo WhatsApp, a Maria da Pavuna, olha a história que ela conta, é parecida com a do Paulo. Próximo à minha casa tinha um rapaz que vivia no caminho errado. Chegando até ameaçar a minha família, conversei com Jesus e pedi para ajudá-lo. Ele chegou a agredir o meu filho e, conversando comigo, ele perguntou se eu não tinha raiva dele. Eu disse que não, pois ele está em minhas orações e que o tinha como um filho. Hoje em dia ele se transformou, é amigo da nossa família e até me chama de mãezinha. Eu digo para todo mundo, adote uma pessoa que está no caminho errado em suas orações, pois a oração tem poder. Muito bonito aqui o exemplo da Maria da Pavuna. É esse o caminho. Eu só queria complementar aqui quando a Lili fala, né, que seríamos tolos achar que o amor salvaria todos. Eu me lembro do meu benfeitor espiritual que uma vez ele falou, não é o amor que não salva, é o pouco amor que não foi, o amor que não foi suficiente para salvar. Às vezes o nosso amor não é o suficiente para transformar aquele indivíduo, mas o amor verdadeiro salva sim. Com certeza. Não tenha dúvida, o amor transforma. É que a gente não sabe amar. Muitas vezes a gente não tem o amor suficiente. Um deles, o amor que eu coloquei, ajudei. O outro, eu não tive amor suficiente.
Não é ele que não quis, eu que não tive a argumentação amorosa suficiente para transformá-lo. A gente tem que pensar nesse aspecto, porque o amor é direto de Deus. Deus é amor, como dizia João. Se Deus é amor, o amor transforma, modifica e faz com que a humanidade avance. Olha, estamos acabando o programa. Vou dar 30 segundos para o mestre do saber, Aloysio Guigino, fazer suas considerações finais. Você agora me deixou mal, hein? Não. 30 segundos para o senhor, aproveite o tempo. Esse tema de hoje é muito importante porque ele reacende em nós, ou ele faz aflorar em nós uma necessidade que nós temos de participarmos daquilo que ocorre ao nosso redor, transmitindo àqueles que estão no descaminho, pelo menos uma chance de pensar a respeito. Certo? Nós sempre devemos semear. Como esta semente vai se comportar, se ela vai criar raízes, crescer e dar frutos, é uma questão de cada um. Mas nós devemos fazer a nossa parte, que é amarmos-nos e transmitir a cada um de nós aquilo que nós podemos dar de melhor. Não nos escondermos, mas participarmos. Maria de Fátima Miranda, seus 30 segundos valiosos aí. Nossa dificuldade é que nós duvidamos daqueles que nos assistem em nome de Jesus. E nessa dúvida deixamos brechas, né? Esse professor Roberto, ele nem sabia que o aluno havia escolhido um caminho mais adiante de bons exemplos. Então, nós não podemos duvidar do outro, mas também não podemos ter a pretensão de que somos nós que vamos modificar o outro, porque não é assim, né? Nós temos que dar a nossa contribuição. Então, quem quer viver em paz deve contribuir com a sua cota de pacificação por onde passa todos os dias. Agradecer aqui ao ouvinte. Como é que lê aqui, Luiz? O nome dela é Sunrise. Ela fala lá da Califórnia, Sunrise. Luiz, pronuncia aí no teu microfone para mim. Você que é um homem... Nascer do sol. Um homem viajado aí. Como é que é o nome dela? Sunrise, lá da Califórnia. Ela diz o seguinte: a prisão lá é a única no país que tem pena de morte. É de San Quentin, sei lá como. Quentin. É a única que tem a pena de morte. Hoje eles usam a injeção, mas antes era a cadeira elétrica, onde o sentenciado demorava muito tempo para morrer. Há sempre protesto na entrada do presídio. Não podemos esquecer que aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo, existe presídio modelo, onde pessoas sérias, dignas, estão valorizando os seres humanos que foram colocados sob sua custódia para serem reeducados. Então, nós estamos sendo ouvidos na Califórnia, no Brasil e no mundo. Então, agradecer a vocês. Como da outra vez, eu prometo que nós vamos entrar no Facebook, vamos responder a todo mundo que está postando no Facebook. E o pessoal do WhatsApp, eu também, de alguma forma, vou tentar dar resposta. A Sheilinha depois vai separar para mim lá o que for possível para quem fez pergunta para a gente responder. Então, agradecer que chegamos aqui a quase 100 pessoas vendo e ouvindo ao vivo. Estamos quase batendo os recordes de novo, hein? O Caio está aqui todo feliz. Então, vamos compartilhar. Na semana passada chegamos a quase 300 compartilhamentos e atingimos muitas pessoas. Isso é muito importante, porque a Rádio Rio de Janeiro está se tornando cada vez mais conhecida, graças a todos vocês que estão nos ajudando, compartilhando e curtindo os nossos vídeos. Obrigado, Paulo Guedes. Seus 10 segundos aí. Só para encerrar, uma palavra aqui da Tereza Vieira. Todos somos semeadores. Vamos semear o amor que o mundo melhora. Tá todo mundo protestando, dizendo que 1 hora é muito pouco. Realmente passa muito rápido, mas que a gente aproveite esse tempo tão curto de programa para fazer essas reflexões tão importantes, porque essa onda de violência não é só daqueles que matam, que roubam, é da gente, de todos nós que mentalmente também vibramos negativamente, desejando o mal, desejando a morte, só desejando a paz e o amor. Afinal, nos dizemos cristãos. Diz o Espírito Simeão em o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês se dizem cristãos, se dizem espíritas, sejam. Muita paz a todos vocês, muito obrigado. Até o próximo programa Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio.